Pois o tema de hoje é o medo que paralisa. Havendo subido com seus discípulos ao Monte das Oliveiras, dias antes de ser crucificado, disse-lhes o Mestre: O Senhor age como um homem que, tendo de fazer longa viagem fora do seu país, chamou seus servidores e lhes entregou seus bens. Depois de dar 5 talentos a um, 2 a outro e 1 a outro, segundo a sua capacidade, partiu imediatamente. Então, o que recebera 5 talentos foi-se, negociou e ganhou outros 5. O que recebera 2, da mesma forma, ganhou outros 2. Mas o que apenas recebera 1, cavou na terra e aí escondeu o dinheiro do seu amo. Quando o senhor deles voltou e o chamou às contas, veio o que recebera 5 talentos e lhe apresentou outros 5. O que recebera 2 talentos apresentou-se na sua vez e apresentou outros 2. Em seguida, veio o que recebera apenas 1 talento e disse: Senhor, sei que és severo, por isso, como tive medo de ti, escondi o teu talento na terra. Eis aqui, tens o que é teu. O homem, porém, lhe respondeu: servidor mau e preguiçoso, e prosseguiu: tirem-lhe, pois, o talento que está com ele, e deem-no ao que tem 10 talentos. Porquanto dar-se-á a todos os que já têm, e esses ficarão cumulados de bens. E seja esse servidor inútil lançado nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. Mateus, capítulo 5, versículo de 14 a 30. E o que é o medo? Por que temos medo? Como ele se instala e influencia nossas vidas? Como combatê-lo? Na verdade, o medo é um sentimento de grande inquietação que se apresenta quando estamos diante de um perigo real, um perigo imaginário ou uma ameaça. É, portanto, um sintoma proveniente da insegurança em razão de certas situações da nossa vida. É natural que alguém que não saiba nadar tenha medo de se afogar, porque isso é o medo natural decorrente do nosso instinto de sobrevivência. Outros medos são o medo de perder o emprego, de perder um ente querido, de fracassar em alguma coisa, das catástrofes naturais, como os tsunamis, tornados, terremotos, dos acidentes de avião, de carro. E agora um mais recente, que é o medo gerado pela pandemia do Covid-19, que tem assustado a todos. Segundo alguns autores, a maioria dos medos que nós temos derivam do medo de morrer. O medo em si, ele gera uma desorganização emocional e psíquica, gerando doenças por somatização desses fatores. Ele desfigura totalmente a realidade. Ele aumenta as insignificâncias e produz fantasmas onde apenas se apresentam suspeitas. Às vezes temos medo de alguma coisa que nem se concretiza, que nem vem a acontecer.
Mais importante do que pensar e repensar as causas do medo é ter uma atitude saudável diante de uma conduta existencial tranquila, pelo desfrutar de cada momento em plenitude, sem se preocupar com as memórias do passado nem com o futuro. Porque o medo leva as pessoas a conectarem-se com outras mentes desencarnadas que lhe inspiram e sugerem a fuga, algumas vezes perigosas através das drogas, da bebida, do comportamento exagerado. Por isso é extremamente importante vigiarmos os nossos pensamentos, pois sabemos que o semelhante atrai o semelhante, e por isso devemos prestar atenção ao que nós queremos atrair. Existem ainda também os fatores sociológicos e econômicos, pois nossa sociedade promete muito ao indivíduo, mas na realidade não lhe oferece nada mais que ilusões. E neles embutidos vamos descobrir os fatores psicológicos oriundos do ser espiritual, pois é no espírito que se encontram as causas do medo. A sociedade tecnológica nos leva a querer ter cada vez mais, a adquirir bens materiais, esquecendo dos bens verdadeiros, que são os bens morais e éticos. Não devemos ter medo dos confrontos. Até os planetas se chocam e do caos nascem as estrelas. Segundo Joana de Ângeles, esta é uma sociedade amedrontada. O excesso de tecnologia gerou ausência de solidariedade humana que provoca uma avalanche de receios. O medo de não fazer parte da sociedade, dos ganhadores, leva algumas pessoas a chamar a atenção através do comportamento e roupas extravagantes. O medo e a frustração de não ter levam ao crime. O medo de não ser amado leva a buscar amor. Como não conhece o amor verdadeiro, busca-o na troca constante de parceiros e até na prostituição. No caso da parábola dos talentos, o servo que deixou improdutivo o talento, falhando na incumbência que lhe fora cometida, simboliza os homens que perdem as oportunidades oferecidas pela providência divina para o seu adiantamento espiritual. E neste caso específico, em virtude do medo. Nos ensinamentos de Jesus, sempre encontramos alguém que está no estágio de evolução e que tem vontade de dar um passo à frente. Mas o medo paralisa esse avanço. Os medos são construídos na infância. Não nascemos com ele e, pior que eles, são os medos que alimentamos. Ainda nessa parábola, vimos o desperdício que o medo provoca na alma humana, nos levando a buscar justificativas. Sabemos que, como estamos em estágios diferentes, temos talentos diferentes e, por isso, resultados diferentes. E esse medo que nos paralisa nos dá uma sensação de vergonha. A vergonha nos dá uma sensação de impossibilidade, nos convencendo que nós não somos capazes, o que é o maior processo de auto-obsessão que existe, essa sensação de que não podemos mudar o estado das coisas. E nós, criados à semelhança e imagem do Pai, temos um compromisso contínuo de avançar, de continuar, de ir para um patamar diferente da conduta anterior. E para isso, o medo não pode existir em nossas vidas. O medo atrapalha a nossa margem evolutiva. Para Deus, não importa quantos talentos você tem, importa que você haja. Quem recebeu um talento e se recusa a agir, faz pior por não agradecer o que recebeu e tentar multiplicar. A nossa vida trava muitas vezes para repensarmos as nossas condutas. Não tem muito a ver com o passado, nossos traumas. Tem muito mais a ver como você continua se comportando no momento,
com as justificativas que a gente se dá para não agir, com os medos que a gente redobra em nós. Muito deles com o objetivo de não agir, porque quando a gente age, a gente avança. E quando avança, a gente se ilumina. E quando se ilumina, tem responsabilidades. E daí o que acontece? A gente sente um profundo medo de vencer, de acontecer, de crescer. Já temos um discurso pronto e justificativas para nos atravancar. Na verdade, nós temos mais medo do sucesso do que do fracasso. E então, como combater o medo? O que podemos fazer para evitá-lo? Joana de Ângeles diz que o antídoto para o medo são as informações trazidas pelo Espiritismo. A certeza da reencarnação, a certeza de que estamos realizando experiências, praticando para aprender melhor e de que a vida terrena não é mais do que um longo dia perante a eternidade real da vida do espírito. O combate ao medo se faz por meio da fé, em conjunto com a terapia oferecida pelo trabalho fraternal, o culto do Evangelho no lar, o pensamento otimista e o recolhimento na prece, junto com o uso da água magnetizada e do passe, com a certeza da imortalidade, de que somos filhos de Deus e Ele nunca nos desampara. O culto do Evangelho no lar educa nossos espíritos nas verdades divinas e ensina-nos a agir e tomar atitudes moralmente éticas e cristãs. É o Evangelho de Jesus que nos traz lições de otimismo vivo, o fator psicológico capaz de renovar nossos padrões de comportamento, impedindo que o medo, a depressão e a angústia se instalem em nós. Com o Evangelho no lar, criamos um campo magnético de proteção ao nosso lar e aos demais que nos rodeiam, pois o teor vibratório permitirá a sintonia com espíritos que estejam na mesma faixa energética. O universo é um mar imenso de ondas energéticas. O esforço pelo pensamento positivo permitirá a cada um de nós mantermos nossas mentes em condições de equilíbrio vibratório e emocional, para que não nos conectemos com as faixas vibratórias menos elevadas e possamos assim atrair sempre os fluidos benéficos que nos manterão sempre em equilíbrio. Também a frequência ao centro espírita esclarece nossa mente e a mente daqueles espíritos que nos acompanham. Nos educamos e educamos também os outros que por afinidade conectam-se a nós. A água fluidificada e o passe são os bálsamos espirituais que auxiliam a cura e fortalecem o nosso espírito. Assim, quando o medo tentar nos dominar, devemos pensar que reencarnamos para triunfar sobre nós mesmos, e para isso precisamos vigiar e orar. O Evangelho foi, é e sempre será o remédio mais eficaz para qualquer situação, tornando-se a única proteção contra os desequilíbrios. Já dizia Charles Chaplin, a vida é maravilhosa se não se tem medo dela. Não desanimes, persiste mais um tanto, não cultives o pessimismo, centraliza-te no bem a fazer. Esquece as sugestões do medo destrutivo, segue adiante, mesmo varando a sombra dos próprios erros. Avança, ainda que seja por entre lágrimas, e assim vencerá. Palavras de Chico Xavier. O conhecimento é como um facho de luz, onde ele foca a entendimento e a ausência do medo. Portanto, meus irmãos, quando sentires medo e insegurança, primeiramente aceite que eles existem para lhes fazerem refletir sobre as suas atitudes, sobretudo do ponto de vista moral. Aceitar que existe o medo e a insegurança te faz perceber que é uma ameaça iminente, mas que necessariamente pode não acontecer,
e tudo pode dar certo. Não deixe que o medo e a insegurança estagnem, cristalize a sua caminhada. A fé em Deus e a paz interior vão lhes dar força necessária para continuar a conduzir o leme da embarcação que é você, que é o seu corpo e o seu espírito, e que não terá outro destino senão chegar a Deus. Muita paz a todos. Obrigado à casa pela oportunidade e aos irmãos pela audiência. Um grande domingo abençoado para vocês. Muita paz a todos.